Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre a história de Joseph Mengele. Mas antes de começar, eu já te convido a se inscrever no meu canal. Se você ainda não for inscrito, deixa seu like, seu comentário, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações, que assim você me ajuda muito com o crescimento do canal. E hoje a gente vai conversar sobre a história de Joseph Mengele, ou, como ele ficou conhecido, o Anjo da Morte. Joseph Mengele nasceu em 1911 em uma cidade chamada Günzburg, na Alemanha. Ele era de uma família de classe média alta, então ele sempre teve acesso ali a boas oportunidades de estudo. Ele cresceu com dois irmãos, Carl Jr. e Alois, e o seu pai era dono de uma empresa de máquinas agrícolas. Em 1930, o Mengele terminou a escola e ele se mudou para Munique para poder estudar medicina. Foi nessa época também que ele teve o seu primeiro contato com o Partido Nacional Nazista. Depois dele se formar em medicina, Mengele começou a trabalhar com um médico chamado von Vertuer. Ele tinha um instituto ali de pesquisa. E o Mengele começou a fazer alguns trabalhos, algumas pesquisas na área de genética. O instituto desse médico era focado em biologia hereditária e higiene racial. O Mengele começou a estudar principalmente a eugenia. A eugenia é uma forma de pesquisa que busca melhorar os genes humanos. E no caso, a higiene racial era uma das ideias nazistas, fazer ali uma limpeza racial, e eles estavam buscando, por meio dos estudos genéticos, utilizar isso a favor deles. Os médicos e os pesquisadores nazistas, eles buscavam uma forma de manter a raça ariana como a predominante, O von Vertuer, ele era uma pessoa muito influente dentro do Partido Nazista, e logo quando o Mengele entra para o Partido Nazista, ele já consegue ali subir muito alto na hierarquia por conta dessa influência do von Vertuer. Em 1935 foi aprovada a Lei Racial de Nuremberg, que proibia alemães de se desposarem com judeus, A chamada corrupção racial era punível com prisão. E o Mengele e o von Vertuer, eles eram muito consultados em alguns casos que iam a julgamento. Nessa época, a opinião médica dos dois já era muito considerada. Em 1938, o Mengele começou um treinamento para entrar para a SS. E em 1940, finalmente, ele se alista e ele se junta ao exército alemão. Um pouco antes disso, em 1939, o Mengele se casou com a Irene, a sua primeira esposa, com quem ele teve seu único filho, o Rolf. A sua primeira batalha foi em 1941, na Ucrânia, e ele foi condecorado com a Cruz de Ferro de segunda classe. Ele ficou um tempo trabalhando como médico na divisão Viking em território soviético, até que em 1943 ele foi promovido a capitão e foi para Auschwitz. E foi em Auschwitz que ele ganha então o apelido de Anjo da Morte. O Mengele ficou responsável principalmente por fazer as seleções de quem chegava a Auschwitz. Então ele selecionava aqueles que iam direto para a câmara de gás e aqueles que iam para o campo trabalhar. Ali também ele selecionava quem iria para o seu laboratório para ser estudado, com o objetivo ali de estudar a hereditariedade. O Mengele preferia escolher gêmeos, anões, pessoas com deficiência, ciganos, e ele pegava essas pessoas e fazia os mais diversos experimentos, sabe? Era terrível os experimentos que ele fazia. Ele tentou mudar a cor dos olhos de crianças injetando corantes nos olhos delas. 36 crianças em um galpão de Birkenau foram utilizadas para fazer esses testes de olhos. Algumas pegaram infecções terríveis, outras até a cegueira. Ele fazia transfusão de sangue entre gêmeos, fazia operações em crianças sem anestesia, fazia dissecações para fazer estudos, amputações desnecessárias, infecções intencionais. Então ele aplicava tifo ou algumas outras doenças para ver como aquele corpo ia reagir. Eram verdadeiras torturas. As condições dessas pessoas que estavam sendo estudadas pelo Mengele, elas eram relativamente melhores do que as das outras pessoas. Então elas ficavam num galpão separado,
As crianças tinham ali uma espécie de playground. Quando o Mengele visitava elas, ele chegava às vezes a levar doce para essas crianças, que as chamavam de Titio Mengele. E por um tempo até às vezes elas eram tratadas com carinho, mas isso era tudo uma fachada, porque assim que elas não eram mais necessárias, elas eram mandadas para a câmara de gás. Ainda assim a comida era escassa, a higiene era mínima. O Mengele acreditava que ele podia criar uma super raça, né? Ele tinha aquele complexo de ser um criador. Uma coisa que o diferenciava dos demais que estavam ali, dos demais oficiais, era que ele não aparentava ter nenhum tipo de remorso. Muitos dos oficiais que faziam as seleções das pessoas viviam bêbados para poder conseguir fazer suas funções. E o Mengele, ele aparentava até gostar do que ele estava fazendo. O Dr. Tobias Brocher, ele é um psicanalista da Fundação Manager, e para ele, o Mengele, ele tem o padrão de um narcisista profissional. Ele não tinha o prazer de infligir a dor nas pessoas, ele tinha o prazer no poder de decidir quem vivia e quem morria. Uma das suas vítimas foi a Eva Kor. Ela chegou em Auschwitz com a irmã Miriam e a família. E logo na rampa de acesso, ela foi separada da sua família. Ela e a irmã gêmea, elas foram levadas para o pavilhão de Mengele, tanto que elas nunca mais viram a família delas. E ela conta como ela passou por todas essas experiências. Ela chegou a quase morrer e a irmã dela, a Miriam, ela teve alguma substância que foi injetada no corpo que fez com que os seus órgãos nunca crescessem, eles ficassem para sempre do tamanho de órgãos de uma criança de 11 anos. Nunca se descobriu o que exatamente ele tinha ali injetado nela. O Mengele mandava todos os seus objetos de estudo para o Instituto do Von Vertuer, o que chega a ser até triste, sabe? Porque depois da guerra, ele afirmou que ele não tinha nada a ver com o Mengele, que ele não tinha conhecimento dos experimentos que o Mengele fazia. E depois, inclusive, ele veio a se tornar um professor muito renomado. Ele morreu negando qualquer tipo de envolvimento e também nunca foi provado nenhum envolvimento. Mas assim, poxa, é muito estranho, né, que ele recebia ali todos os objetos de estudo e não sabia de onde estava vindo. O Mengele ficou em Auschwitz até janeiro de 1945. Quando ele viu que as coisas estavam ficando feias, que a guerra ia acabar, ele fugiu com outros oficiais, levando os seus objetos de estudo, várias papeladas, amostras. Quando a guerra acabou, em maio, ele estava na Alemanha Oriental, na época Saxônia. A liberdade durou pouco. Os americanos conseguiram capturar ele e ele ficou preso um tempo com alguns outros nazistas. Na época ele chegou a usar um nome falso, depois ele acabou admitindo seu nome verdadeiro. Mas diferente de outros oficiais da SS, ele não tinha uma tatuagem de identificação sanguínea. Tá? Então ninguém sabia que ele era da SS. Os oficiais da SS, eles tinham tatuado o seu grupo sanguíneo. E na época, o Mengele se recusou a ser tatuado. Ele falou que não fazia sentido, enfim, ele deu uma desculpa lá e não foi tatuado. A primeira esposa dele, a Irene, até falou que era porque ele não gostava de ver nada no corpo, ele ficava se admirando muito tempo no espelho. Então provavelmente foi por conta disso que ele não quis a tatuagem. E foi o que salvou a pele dele ali, porque na hora os americanos não se tocaram que ele era uma pessoa de alto ali dentro da SS. E o mais louco é que em abril o Mengele já estava na lista dos maiores criminosos de guerra. Ainda assim não teve essa conexão de quando ele estava ali preso e de quem ele era. No final de julho o Mengele conseguiu ser libertado, ele saiu com um nome falso e também alguns pagamentos de suborno, ele tinha bastante contato. E a partir daí o Mengele nunca mais vai parar de fugir. Ele ficou um tempo escondido em uma fazenda de uma família ali, de uns amigos, uma fazenda no sul da Alemanha. Ele começou a trabalhar nessa fazenda, ele ganhava 19 marcos por semana e ele ficou durante alguns meses trabalhando lá. Entre setembro a novembro de 1945, 45 homens e mulheres foram julgados no tribunal de Bersingen. Homens e mulheres da Capus, que eram prisioneiros a serviço da SS, e também
outros oficiais da SS. Nesse julgamento, 3 médicos foram condenados à morte. Na época, o Mengele ainda achava que tudo que estava acontecendo, dos tribunais, né, das pessoas pagando pelos seus crimes, tudo isso era propaganda aliada. Então ele acreditava que depois que a poeira baixasse, ele ia conseguir voltar à sua vida normal. Em dezembro de 1946, 23 médicos foram julgados em Nuremberg no julgamento de médicos. O indiciamento indicava 4 acusações: crimes de guerra, crimes contra a humanidade e filiação à organização criminosa. E foi ficando bem claro que se o Mengele fosse capturado, ele também seria condenado à morte. Então ele começou a ficar preocupado e ele resolveu que era a hora dele fugir para a Argentina. Ele ficou escondido nessa fazenda até 1949, até quando ele vai e embarca para a Argentina. E por que Argentina? Já ficou bem claro que ele não podia ficar na Alemanha, e a Argentina era um país que tinha muita simpatia pelo nazismo. No final dos anos 40, a Argentina era o líder tecnológico da América do Sul. Mais da metade de televisões, estradas de ferro, telefones estavam no país. O país também continha ali diversos recursos naturais, assim como a mais saudável e alfabetizada população do continente. Em 1949, a Argentina era liderada pelo Perón. Inclusive, a Argentina foi o último país a entrar na guerra. Em 1943, o Perón até pensou em se aliar ao Partido Nazista. O filme O Grande Ditador de Hitler não chegou a ser distribuído no país. Para você ter uma ideia, quando Berlim caiu, as rádios da Argentina não divulgaram a notícia, por ordem do Perón. E aí, quando a guerra acabou, o Perón abriu as portas ali para milhares de nazistas, fascistas que estavam fugindo do país. Fora isso, o Mengele também descobriu ali na sociedade argentina um elitismo que lembrava muitas nazistas. Os primitivos do Paraguai e do Peru eram vistos ali com grande desprezo pela população argentina. O fosso entre ricos e pobres era enorme. O déficit público fazia com que o mercado clandestino funcionasse à torta e à direita, o que abria portas ali para uma facilidade de suborno muito grande. Então a Argentina era um ótimo refúgio. E o Mengele egressa ali na Argentina com o nome de Helmut Gregor. E aí a gente lembra de um outro fugitivo nazista que também se refugiou na Argentina, que foi o Adolf Eichmann. Eu já falei sobre o Eichmann aqui no canal, vou deixar o link do vídeo sobre ele aqui embaixo na descrição e também nos cards. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a história dele, vai lá dar uma conferida. Pois bem, né? E aí quando ele chega na Argentina, ele começa a trabalhar como carpinteiro, tá? E por mais que ele trabalhasse, ele tinha ali uma condição social muito boa, porque querendo ou não, a família continuava financiando todos os gastos dele, né? Eles mandavam bastante dinheiro para ele. Ele também começou a fazer alguns trabalhos ali meio ilegais dentro da Argentina, ele fazia alguns abortos clandestinos. Isso até vai dar ruim para ele em algum momento, porque ele chega a ser detido por conta disso, mas também ninguém ligou ele ao procurado Dr. Mengele. E as razões para o Perón apoiar ali os nazistas não eram só ideológicas, tinha muito dinheiro em jogo. A vida do Mengele vai começar a ficar muito boa na Argentina, vai ficando mais tranquila. Ele se divorcia da primeira esposa, da Irene, mais por conta dela do que dele, né? Ela já estava em outra, já estava se relacionando com um outro rapaz. E aí ela pede o divórcio, eles se divorciam e ele se casa novamente com a cunhada, com a esposa do falecido irmão dele, do Carl Jr. O irmão dele tinha falecido há pouco tempo e ele acaba se casando com a cunhada, que vem morar com ele na Argentina junto com o filho, que é o sobrinho dele, né? Que ele vai criar ali mais ou menos como se fosse filho. Inclusive, ele teve muito mais contato com esse sobrinho do que com o próprio filho dele. Em 1958, Arturo Frondizi assume a presidência da Argentina e aí as coisas começam a mudar. Ele era um líder bastante liberal e ele estava bastante incomodado da Alemanha ter se tornado um refúgio nazista. Em 1960, Eichmann também vai ser sequestrado pelo Serviço Secreto de Israel. Apesar deles terem ali conhecimento que o Eichmann estava na Argentina, né, o processo de extradição era muito complicado e também daria tempo
dele fugir de novo. Então, o Serviço Secreto de Israel resolve sequestrar o Eichmann para poder levá-lo ao julgamento. E é isso que acontece. E quando o Eichmann é sequestrado, o Mengele percebe que ele pode ser o próximo. Na época, ele estava indo bastante para o Paraguai. Ele estava começando a investir o dinheiro da família, mais no Paraguai, né? Investindo na empresa da família. Quando ele vê que o cerco está se fechando, ele entra com um pedido de nacionalidade paraguaia, porque isso dificultaria caso os alemães tentassem entrar com uma extradição. Depois de um tempo que ele ficou escondido na Argentina, o Mengele começou a se sentir mais confiante para usar o seu nome próprio. Inclusive, quando ele pede a nacionalidade paraguaia, ele usa o seu nome verdadeiro. Em 1959, o Mengele se instala então numa região do Paraguai chamado Alto Paraná, para começar ali uma nova vida. Dessa vez ele vai sozinho, sem a esposa e o enteado que ficaram em Buenos Aires. Ele fica então na casa do Alban Krug, que era ali um simpatizante nazista também, e ele vai ficar ali durante 15 meses. Só que ele percebe que por mais que a nacionalidade paraguaia pode proteger ele por um lado, ele também corre o risco de ser sequestrado da mesma forma que aconteceu com o Eichmann. E aí ele percebe que ele vai precisar fugir de novo. Em 1960, então, ele segue para o Brasil. Quem ajudou o Mengele a fugir para o Brasil foi um homem chamado Wolfgang Gerald. E ele fica a princípio no sítio desse homem, que ficava em Itapecerica, 70 quilômetros de São Paulo. E depois de um tempo ele é apresentado então para a família Stemmer, que é onde ele vai trabalhar, no sítio dessa família, na fazenda dessa família, como administrador. E ele vai ficar com essa família por muitos e muitos anos. A família Stemmer eram expatriados austro-húngaros e eles se consideravam anticomunistas. Eles não se consideravam nazistas. A fazenda deles ficava a 320 quilômetros de São Paulo, em uma cidade chamada Nova Europa. Ele fica então nessa fazenda, uma fazenda de 15 hectares, com o nome de Peter Hochbicher. Acho que é assim que se pronuncia. Nesses 13 anos, a relação do Mengele com a família Stemmer foi muito conturbada. No início, eles não sabiam quem ele era, até que eles descobrem que ele é um fugitivo nazista muito procurado, que ele é o Mengele. Mas eles mantêm segredo, isso porque eles estavam ganhando em cima também. O Mengele investiu muito dinheiro ali na fazenda deles. Em 1962, eles compram então uma fazenda de café e gado na cidade de Serra Negra, em São Paulo. Uma fazenda muito maior, já de 45 hectares. E aí que tá, o Mengele foi um dos investidores dessa fazenda nova. E a relação entre eles foi ficando cada vez pior. Ele se metia na criação dos filhos do casal, há quem diga que ele teve uma relação extraconjugal com a esposa. Ele criticava cada detalhe da família, então a forma como eles limpavam a casa, a forma como eles tratavam, enfim, tudo ele se metia e criticava. Ele era extremamente autoritário. E aí, em 1969, eles vendem essa fazenda em Serra Negra e eles compram uma casa em Caieiras. Uma casa de 8.000 metros, muito grande, e eles vão viver nessa casa. Além da casa, eles também compram um apartamento no centro de São Paulo, um apartamento de $7.000. E a escritura desse apartamento foi colocada no nome do filho da família, mas na verdade todo o dinheiro do aluguel desse apartamento ia para o Mengele. Até que em 1974 a situação da família e do Mengele se tornou insuportável. A família então vende essa casa que eles tinham em Caieiras, eles compram uma nova casa, uma casa de 1.000 metros, nos arredores de São Paulo, e aí eles se mudam para lá sozinhos e o Mengele vai viver num gazebo que eles compram para ele, bangalô em Diadema. E aí é a primeira vez que ele vai realmente viver sozinho depois de todos esses anos fugindo. Esse bangalô tinha um quarto, uma pequena cozinha e um banheiro. No final dos anos 60, o Mengele conhece a família Bossetti, que seriam ali os seus únicos amigos até o final da vida. E assim, amigos meio que por interesse. Mas eles se visitavam, inclusive o Mengele sempre ia com a família passar as férias em Bertioga. Na época que o Mengele se mudou para essa casa ali em Diadema, ele já estava ali com uma grande depressão. Mas apesar de tudo, ele ainda não sentia remorso e arrependimento por nenhum dos seus atos. O seu filho, Rolf, eles nunca tiveram um contato próximo, eles trocavam cartas. E aí o Rolf decide viajar para o Brasil e encontrar o pai depois de
de anos para tentar entender o que aconteceu, né? Porque era aquela coisa, ele dizia assim: ah, eles acusam meu pai de ter feito todas essas atrocidades, mas ele é meu pai, eu preciso entender se realmente ele fez, por que ele fez. E aí quando o Rolf vem para o Brasil e encontra com o pai, ele percebe que realmente o pai não tem arrependimento nenhum pelos atos que ele cometeu. O Mengele morreu em 1979, afogado. Um certo dia ele foi passar as férias ali em Bertioga, junto com a família Bussetti, e eles estavam na praia, ele resolveu entrar no mar, e aí ele tem um derrame e morre afogado. Ele foi enterrado às pressas com o nome de Wolfgang Gerald, o nome do amigo que tinha o ajudado no Brasil. O Wolfgang já tinha voltado para a Europa e ele tinha inclusive morrido um ano antes. E aí no Brasil eles enterraram ele com o mesmo nome do amigo. E na verdade o Mengele ele pediu para ser cremado. Só que a cremação seria uma burocracia gigantesca, eles precisariam da autorização de um familiar. Enfim, a família Bussetti achou que seria muito perigoso e resolveu enterrar ele logo para que ninguém descobrisse a identidade dele. Durante anos, o Mengele foi uma lenda. Todo mundo dizia que tinha visto ele em tal lugar. Por muito tempo ele foi procurado na Argentina e no Paraguai, principalmente, né? Porque, como eu disse, na Argentina teve registro de um advogado que fez o divórcio dele com a Irene. Então, eles sabiam que o advogado que fez esse divórcio era argentino. Então, eles tinham ali algumas evidências de que o Mengele tinha ido para a Argentina. E depois disso, como eu disse, o Mengele usou o nome verdadeiro para pedir a nacionalidade paraguaia. Então, durante muitos anos, eles afirmavam que o Mengele estava no Paraguai. E também tinham aquelas histórias que o Mengele vivia em uma mansão no meio da selva, com cachorros e um exército protegendo ele. Enfim, aquela coisa bem cinematográfica mesmo. Mas no fim ele morreu, sozinho, infeliz e no Brasil. Se ele teve um castigo digno pelos crimes que ele cometeu, eu acredito que não. Eu acredito que foi pouco, né? Mas eu acho que sim, ele teve uma vida bem miserável ali depois dos anos que ele passou fugindo ali no Brasil. Só se foi descobrir realmente o que aconteceu com o Mengele em 1985. Eles ainda acreditavam que o Mengele estava vivo e foi feita uma busca na casa de um amigo dele, o Seth Meyer, que era um amigo que fazia a interceptação das cartas dele na Europa. Então esse amigo recebia as cartas que ele mandava e distribuía para a família. E aí a polícia bateu na casa desse cara, descobriu as cartas e encontrou uma carta dizendo que uma carta da família Bussetti dizendo que nosso amigo morreu. Bateram na casa da família Bussetti, acharam fotos, acharam um manuscrito de uma autobiografia escrita pelo Mengele, enfim. Aí tudo aconteceu, eles então assumiram que ele estava enterrado ali em um cemitério em Embu. Fizeram ali uma exumação, e inclusive tem uma foto famosíssima, né, que a pessoa que fez a exumação tá ali segurando o crânio dele. Uma foto que rodou os jornais do mundo todo. Depois que fizeram os exames de DNA, realmente comprovaram que era o Mengele. Eu já tinha ouvido falar da história do Mengele, mas eu não conhecia a fundo toda a história dele. Eu tinha esse livro aqui em casa, O Desaparecimento de Joseph Mengele, e eu resolvi pegar para ler. Só que esse livro aqui, do Oliver Guess, esse Oliver Guess, ele é um jornalista francês. Ele vai contar a história da fuga do Mengele. Então aqui a gente vai ter, basicamente, desde quando o Mengele desembarca na Argentina até a morte dele. E ele é bem romanceado também. Então é um livro gostosinho, mas ele é bem raso. E aí eu quis me aprofundar mais, eu fui atrás de uma outra biografia. Eu descobri essa daqui, que é Mengele, a história completa do Anjo da Morte de Auschwitz, escrita pelo Gerard Posner e o John Ware, que é a biografia mais completa que você vai achar aí no mercado sobre a história do Mengele. Uma biografia excelente, bem completinha. O estudo que eles fizeram aqui, todo baseado em cartas, documentações, é muito bem feito. E também existe mais uma outra biografia, que é bem recente, escrita por uma brasileira, uma jornalista brasileira, chamada Baviera Tropical. Eu comecei a ler esse livro, mas assim, eu li só a amostra que tinha grátis no Kindle.
Eu resolvi não comprar o livro porque ele estava com um preço bem alto e, enfim, eu já tinha lido bastante de Mengele, já estava ali meio saturada. O livro venceu o Prêmio Jabuti em 2024 e a escrita da autora parece ser bem gostosa, assim. Então é um livro bem menos denso do que esse aqui. Outro livro que eu li também, gente, foi a biografia da Eva Kor, que eu comentei com vocês, foi uma das vítimas do Mengele. Esse aqui é As Gêmeas de Auschwitz. Aqui a Eva vai contar a história dela e da Miriam, de como elas chegaram até Auschwitz, e depois de como elas saíram, como que foi todo esse processo. É um livro fininho, a gente lê rapidinho. Livro pesado, né? Tem ali os seus pontos tristes da história, né? Querendo ou não, toda a história que se passa ali durante o Holocausto é uma história triste, é uma história pesada, mas é uma história que eu sempre digo pra vocês em todo vídeo que eu faço sobre isso, é algo que a gente não pode deixar em branco, é algo que a gente não pode esquecer, né? Por mais que seja triste, é algo que a gente tem que sempre estar lembrando pra não fazer novamente, pra não deixar acontecer de novo. Bom, gente, eu recomendo demais que vocês procurem os livros que eu indiquei. Me contem aqui embaixo se vocês já leram o Baviera Tropical, o que vocês acharam. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande e até o próximo!